pressão em Fábio Carille no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Hora de falar sobre o Vasco, que venceu em sua estreia no Campeonato Brasileiro 2-1 de virada contra o Santos em São Januário. Mas a situação do técnico Fábio Carille vai de mal a pior. No intervalo do jogo, enquanto o Santos vencia por 1-0, estava nítido que aquele resultado poderia determinar a queda do treinador. Mesmo com a virada, com gols de Nuno Moreira e também de Verratti, o clima segue ruim para o técnico Fábio Carille. A avaliação da galera na arquibancada é de que o Carille não é capaz de montar um Vasco eficiente e que jogue minimamente com a bola. Importante lembrar que o Vasco se salvou nesse jogo contra o Santos, especialmente graças a Verratti, que deu assistência para o primeiro gol e apareceu para fazer de cabeça num cruzamento do Payet o gol da vitória. Participação do Verratti como centroavante é bem legal. Ele é aquele que mais marcou gols entre os camisas 9 do futebol brasileiro desde que estreou. São 57 partidas, 23 gols marcados e mais 4 assistências. Destacar também o grande público em São Januário, 19.550 presentes para uma renda de R$1.400.000. Bastante, até porque uma vitória importante dentro de casa, sem dúvida alguma. Passa ano, entra ano, sai ano e o Verratti continua decidindo jogos para o Vasco da Gama, uma assistência e um gol. O primeiro tempo, na minha visão, ele foi muito ruim individualmente falando. Inclusive, já adianto aqui que discordo dos xingamentos ao Carille se foi por conta do jogo do Santos. Uma coisa é você analisar o trabalho e não gostar do trabalho. Agora, intervalo de jogo, se você for pegar o primeiro tempo da partida do Vasco da Gama, gente, o Vasco errou individualmente. Os atletas estavam em um dia muito ruim. 90% da equipe individualmente estava mal. Não foi por desorganização que o Vasco saiu perdendo no primeiro tempo. Tanto é que o gol do Santos sai de um erro que o Paulinho geralmente não comete. Ele entrega a bola no pé do Tiquinho, o Tiquinho é muito inteligente e enfia pro Barreal, e o Barreal consegue cavar e foi 1-0 Santos. Mas o Vasco também perdeu gols ainda na primeira etapa, principalmente com o Nuno Moreira, e que garoto espetacular o que ele vem jogando com a camisa do Vasco da Gama. E no segundo tempo, essa equipe que eu sempre reclamava aqui sobre tomar gol e desmoronar, a força mental do grupo que não acontecia, a falta de banco de reservas que não tinha e que agora tem, foi tudo ao contrário. O Vasco veio pro segundo tempo, conseguiu perder uma
chance logo no início com o Hugo Moura dá a chapada depois do passe do Nuno e ele perde o gol. 2 minutos depois, jogada ensaiada, na direita, triangulação, com um momento que o Vasco rouba a bola, depois o Hugo Moura lança pro Piton e o Piton volta muito bem também pro segundo tempo. O Vasco depende muito dessa qualidade dele no terço final. O Vasco consegue lá, o Verratti escora, Nuno Moreira, gol. Depois o Verratti ainda tem uma defesa absurda do Brasão, porque aquela defesa ali é um esculacho. Goleiraço do Santos conseguiu fazer a defesa do Verratti e depois, é aí que eu falei, o banco aparece. O Vasco, há muito tempo, não tinha jogadores como Adson, Tietê, Payet, Jair no banco. Esses caras entraram no time do Vasco. E isso, obviamente, muda a cara do time. Né? A intensidade da equipe, a forma como o Vasco conseguiu se recuperar dentro do jogo. E aí o Payet, que tá devendo muito nessa temporada, em 2025, consegue cobrar uma falta na cabeça do Verratti e ele decide novamente pro Vasco da Gama. Aspecto importante também, final do jogo, o Santos não ficou próximo de fazer o segundo gol, porque o Vasco furou a bola na linguagem do futebol. Conseguiu ser experiente, conseguiu fazer a catimba, conseguiu segurar a bola lá na frente com os jogadores que tem também. Então, pra mim, uma grande virada em São Januário, iluminação muito boa também, torcida fez um show muito bonito e o Vasco da Gama inicia muito bem essa temporada no Campeonato Brasileiro. Não vem tirar o mérito do Vasco, não. O Pedrosa já trouxe todas as flores aí, tudo que aconteceu de positivo. Você acha que o Caixinha errou, Vene Casagrande? O treinador do Santos? Não tem como tirar o mérito do Vasco da Gama. O Vasco venceu por méritos próprios, mas óbvio que teve a facilidade porque o Pedro Caixinha, até comentei isso aqui no off, eu acho que o Pedro Caixinha não soube estudar o adversário, no caso o Vasco da Gama. Por quê, Vene? Porque a principal jogada do Vasco da Gama, nós todos sabemos aqui qual é. Lucas Piton e Verratti na cabeça. E a todo momento, Piton livre e o Verratti também livre na área. A gente pôde ver o Verratti tendo várias oportunidades de cabeça. Então, assim, todo mundo sabe que o Verratti hoje no futebol brasileiro é o melhor cabeceador. O cara sabe muito. E o que você faz para tentar anular isso? O Caixinha não fez nada. E aí correu o risco de perder o jogo e acabou perdendo, tomando a virada. Pedrosa, vai lá no telão e explica pra gente como é que foi esse gol do Vasco da Gama. Olha ele aí. Explica aí taticamente o que aconteceu aí, Pedrosa. É porque antes acontece a roubada de bola que a gente acabou não colocando. Mas pode voltar um pouquinho. Quem perde essa bola aqui, pode parar. O Paulo Henrique, que fez um segundo tempo esplendoroso, o primeiro tempo dele foi ruim, mas o segundo tempo dele foi absurdo. Ele rouba a bola do Guilherme na saída de bola. Isso tem a ver com o quê? Gatilho de pressão. Ele faz o gatilho de pressão naquele momento e com esse gatilho de pressão ele rouba a bola. E o Vasco começa a triangular. O Hugo Moura encosta no Paulinho, o Paulinho também fez um primeiro tempo muito ruim e depois no segundo tempo ele evoluiu um pouquinho. E aí ele encosta no Paulinho, pode soltar. Triangulação. Por quê? Porque você atrai a marcação do Santos. Tem 4, 5 jogadores ali. E o Hugo, com essa virada de bola, ele deixa o Lucas Piton sozinho. E aí pode parar, pode voltar um pouquinho ali. Deixa o lançamento, para no Piton. Pode parar. Isso aqui, gente, não é qualquer lateral que faz. Não. A qualidade dele de dominar, já enxergando a área, é uma qualidade que poucos laterais têm no futebol brasileiro. E é por isso que ele é um dos melhores cruzadores, se não o melhor cruzador do futebol brasileiro. E o Lucas Piton ontem, pode soltar. Olha, cruza, pode parar. Volta um pouquinho. Teve muita gente achando que o Verratti finalizou essa bola. Ele não finalizou essa bola. Ele claramente enxerga o Nuno Moreira entrando na área e com a qualidade que ele tem na cabeça, ele consegue fazer o passe. Foi uma assistência. Não foi por acaso. Ele consegue dar assistência e o Nuno Moreira infiltrando. Pode soltar. Faz o gol do Vasco. Um ponto importante desse Nuno Moreira infiltrando é que os pontas hoje em dia, se eles não contribuírem para gols, o time fica muito dependente de um jogador só. E o Vasco não tinha isso. Tudo bem que o Nuno Moreira está jogando como meia, como um ponta, um construtor, digamos assim. Mas quando ele pisa na área e ele consegue acompanhar a jogada, mesmo não tendo participado dela, ele consegue fazer com que o Vasco faça esse primeiro gol e tenha empatado a partida contra o Santos. Então, o que eu quero destacar aqui é que teve gatilho de pressão, teve triangulação, virada de bola, assertividade no momento do cruzamento do Lucas Piton e o Verratti muito inteligente deixando o Nuno Moreira, que é um ponta, entrando na área, acompanhando a jogada e fazendo o Vasco também conseguir empatar. Então, pra mim, foi um belo gol do Vasco nesse empate contra o Santos. Muito bem! Ontem ficamos frente a frente com 2 grandes camisa 9. Do lado do Santos, o Tiquinho Soares, que não marcou um gol, mas deu um lindo passe, quebrando linhas. Do lado do Vasco, o Verratti, que fez um gol
e deu um passe. E isso que o Pedrosa comentou aqui agora sobre os pontas ajudarem na hora de fazer gol é exatamente o que está acontecendo no Flamengo. Perfeito. Que os pontas não estão conseguindo converter as oportunidades. No caso do Vasco da Gama, o Pedrosa mencionou aí que eles conseguiram. Isso facilita e muito a vida do treinador. E essa movimentação, essa inteligência para descolar a marcação, você conseguir achar um pino solto, porque hoje o futebol é um jogo de prancheta. Vamos começar aqui, né, falando sobre o Fábio Carille, que continua muito ameaçado ainda no cargo do Vasco, né, como treinador. O Fábio Carille, ele se mostra um técnico que parece que não vai evoluir com a equipe, né? Muitos torcedores questionam o método que o treinador age na equipe e encontra muitas dificuldades, né, nas partidas para ter uma evolução. O Carille, né, que o torcedor, após o apito final do primeiro tempo, ele estava vaiando a equipe, xingamentos ao Fábio Carille, e deu tudo certo ali no segundo tempo, né? Provavelmente os jogadores e até o Fábio Carille também se cobraram muito após o primeiro tempo, que no segundo tempo o Vasco voltou muito melhor, com mais chances, indo para cima, tendo que buscar o resultado. O apoio total da torcida também fez com que o Vasco buscasse o gol de empate e logo em sequência o gol da virada. O Vasco, eu acredito que começou até bem na partida ontem, logo depois ali numa falha do Paulinho, acabou culminando no gol do Santos, né? O gol de 1-0, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. E o Santos até teve oportunidades de fazer o segundo gol. Achei que o Vasco, após ter tomado o gol, ficou muito perdido, né? Estava com certas dificuldades de criação de jogada. O Garré, achei ele muito abaixo, ainda precisa evoluir um pouco mais para entregar o que o torcedor vascaíno pede, né? E espera do jogador. O Nuno Moreira, por outro lado, tem se mostrado um jogador excelente, uma ótima contratação que o Vasco fez do Nuno Moreira. E o Verratti, a gente não tem palavras para descrever, né, o quão importante é o atacante pirata, né, no ataque do Vasco. Ele é o atacante que mais tem participações em gols e que mais fez gols entre os camisa 9 que atua agora na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A importância do jogador para fazer ali os gols e também ser muito decisivo dando passes, né? O Verratti tem uma participação muito grande no ataque do Vasco. É nítido também ele com a bola nos pés para criar. Ele tem voltado muito, né, para fora da área, e quando ele recebe a bola nos pés tem dificuldade para conseguir dar movimentação e criação para esse ataque do Vasco, né? Para mim, o Verratti tem que ficar lá na área, não necessariamente tão isolado, precisa ter alguém ali para aproximar com ele, para poder entregar a bola para ele fazer o gol. Achei os cruzamentos do Piton no segundo tempo muito legal, né? Piton sempre achando, né, com os cruzamentos teleguiado, achando o Verratti na área, e muito importante. Um forte abraço a todo mundo. Se gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.